Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui hoje direto da nossa própria residência, porque assim as coisas pedem, né? Então o que a gente hoje traz para você? Como protocolar atitudes que conectam o casal. Mas isso é do seu interesse. Se você está vivendo um perrengue no seu relacionamento, se você está passando por alguma crise, essa live está sendo totalmente desenhada, arquitetada para você. Esse barulho que está tendo aqui, alguém, como diz outro, como sempre aqui em Guarapari, está reconstruindo, repaginando. Então vocês não se incomodem com esses barulhos aí de batida aí, não, tá? Mas o que é importante você entender? Bom dia, Pedro, tudo bom? Hoje praticamente a aula vai estar disponível lá no grupo, tá? Às 10h10, 10h30, 10h40 por aí, tá? Então vai estar disponível a aula lá. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente pegar uma água, sentar, pegar um papel e caneta. E se você tiver dúvida, você pode mandar inclusive aqui, tá? Pra gente responder você assim na bala, como diz, na bucha, né? Na bala no sentido, você fez a pergunta e eu te devolvo. Pelo amor de Deus, não vou entender outra coisa não. Então, o que a gente precisa hoje pra gente se conectar mais, sério? O que de fato vai fazer eu ter um relacionamento que faça assim, caraca, que relacionamento bom, que relacionamento prazeroso. Então, existe assim, algumas atitudes diferentes que eu possa usar no meu dia a dia? Existe. Você vai, Célio, me apresentar? Vou, com todo o coração do mundo, vou te entregar isso de uma forma que você possa usar e você não ter nenhuma dúvida de que isso vai funcionar na sua vida. Viver uma vida a dois, ela é muito mais fácil do que a gente possa imaginar, desde que a gente faça a nossa parte. Porque quando nós projetamos que o outro é culpado, a gente não para se responsabilizar. Mas qual é a virada de chave? Qual é o código de uma conduta, de um rei, de uma rainha, que leva o seu relacionamento como uma monarquia? É ele não culpar, ele assumir a responsabilidade do que eu posso fazer. E ele ter consciência do que ele está deixando de fazer. Então, se você está tendo alguma crise, se você está passando por alguma dificuldade, eu posso te ajudar exatamente fazendo com que você reflita sobre suas atitudes. Ao invés de você ficar aí culpando o teu parceiro, tua parceira, é muito mais fácil você observar o que você faz de certo e o que você não está fazendo. Porque a partir daí é autogoverno. E esse autogoverno ele é tão poderoso porque você vai compreender que quando você quer mudar o mundo, tu não muda nada. Mas quando tu muda, o teu mundo está mudado. Então veja bem, primeira coisa, como um protocolo que você pode criar um ritual no teu relacionamento, é simplesmente você fazer coisas. Bom dia, Júnior Games, seja bem-vindo. Se é a primeira vez, já manda aí comentários, faça sua pergunta, tá? Sinta-se em casa, tá? Sinta-se dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de pessoas que te apoiam. Então vamos lá. Como que eu posso, Célio, protocolar? O que é protocolo, Célio? Pelo amor de Deus, não estou no hospital. Protocolar é simplesmente você ter umas regrinhas que quando você faz, dá certo. Então um protocolo de ações é alguém foi lá, fez, validou, repetiu, falou, é isso aí. Entende? Isso é o quê? Você protocolar um ritual, tá? Por exemplo, quando eu quero protocolar um ritual que me traga relaxamento, não sei se você está ouvindo um piano tocar? Essas músicas eu tenho intenção de estar mais conectado, de poder entregar mais. Então isso faz com que minha mente trabalhe de uma forma mais saudável. Imagine se eu estou aqui falando e coloco qualquer outra música que vocês iam ouvir, qualquer outra coisa, menos a harmonia. Então imagina que se você quer protocolar uma atitude, qual seria, Célio, a primeira indicação, a primeira orientação? Você precisa o quê? Um casal conectado, ele tem uma necessidade, ou seja, de conversar. O casal desconectado, a primeira característica de um sintoma, de um problema que o casal está vivendo é eles não se comunicam.
essa falta de comunicação gera outros entraves, gera outros bloqueios. Quanto mais eu falo aquilo que estou vivendo, mais eu me torno especialista. Quanto menos eu falo, ou seja, mais dificuldade eu vou desenvolver, por mais que eu saiba. Então, por que no início do relacionamento as pessoas conversam mais e se dão melhores um com o outro? Porque elas estão se comunicando, elas estão procurando um ao outro. Com o tempo, muitas vezes, essa habilidade verbal vai sendo deixada de lado. Então vem o quê? A falta de comunicação. E essa falta de comunicação faz com que as pessoas fiquem constrangidas. O quê? Eu quero ter intimidade com o meu parceiro, com a minha parceira, mas eu estou tão constrangido que eu fico com orgulho. Eu fico tão constrangido que eu não consigo falar o óbvio. É tão fácil que no início você fala assim, nossa, estou com muito desejo aqui e eu gostaria muito de que você estivesse aqui. Eu estou me comunicando o desejo. Agora, quando eu estou dentro do mesmo lar, porque eu estou tendo muita treta e eu estou conversando menos, o que acontece? Eu fico constrangido. E esse constrangimento faz com que eu perca a habilidade verbal de comunicar aquilo que eu estou sentindo. E o que acontece? Distanciamento. Então, o que você precisa fazer para você ter uma conexão mais forte? Você precisa conversar. Se está tendo treta, respira. E a partir do momento que tu respira, o que vai fazer? Tu vai repensar a forma de você falar. E quando você tem esse cuidado com aquilo que tu vai falar, tu não vai ter o constrangimento, porque tu não tem a culpa de ter falado o que não devia. Porque senão você vai ter que ficar fazendo o quê? Explicando que naquele momento você estava com raiva e tu falou aquilo que veio à tua cabeça, mas não era aquilo que tu queria falar. Mas até você provar que alface não é couve, tu tá na panela. É exatamente isso. Então o que você precisa entender? Quando você mantém esse cuidado, se você está com a cabeça quente, reflita, respira. Porque a partir daí é que você começa a perceber que quando você vai falar coisas com quem tu tá amando. Tu não tá falando quem é com o teu adversário. Sabe qual é a treta? É quando a gente fala, Maria, seja bem-vinda. Como é que tá Colatina? Tá quente aí? Porque aqui tá chovendo. Quando a gente às vezes tem o hábito de falar com quem a gente ama como se ele fosse adversário. Imagina que situação incongruente que nós tomamos porque nós estamos com cabeça quente. Porque nós estamos, como diz o outro, invigilantes. Então, a partir do momento que você cria um protocolo de aconteça o que acontecer, tu que tem que fazer acontecer, e quando tu decide fazer acontecer, tu vai entender que não será uma briguinha, uma treta que vai fazer você ter vontade de não falar com o teu amor. Ah, sabia. Então, quando você cria um protocolo, por exemplo, quantos casais que começam a parar de falar um com o outro, o segundo estágio é sair do quarto. Em compensação, eu vou fazer aqui uma manifestação de birra e eu não vou querer dormir com fulano. Besteira. Besteira. Né? Vamos lá, certo demais o que você falou. E o pior é que acostumamos a falar de qualquer jeito com quem está ao nosso lado e às vezes nem percebemos exatamente. E é exatamente a palavra movimento. O que você está movimentando de forma errada e querendo que dê certo. Exatamente isso. Então o protocolo é aconteça o que acontecer, mantenha o diálogo. Fale. Talvez você não vai falar naquele momento que você está com a cabeça fervendo, o sangue está lá, né? Mas respira, dá uma saída, toma um copo de água. E a partir do momento que tu vai refletir, o que acontece? Tu vai repensar. E quando tu reflete, repensa, você tem a oportunidade de falar de uma forma mais saudável até de alguma coisa que está te incomodando. Eu sempre gosto de usar o exemplo do sol com a lua. Quando a gente está olhando para a lua e vê aquela lua clara, brilhosa, iluminada, a gente tem que ter certeza que aquela luz não é da lua.
é a luz que é projetada do sol. O que eu quero dizer? A lua reflete a luz do sol. Quando nós estamos com a consciência saudável e nós vamos falar de um problema com o outro, nós somos o sol. E que faz com que a outra pessoa se torne a lua. Então ela reflete a nossa intenção. Pergunte-se se você tem feito o que o sol faz. O sol emite a luz e não cobra. O sol só emite a luz. Então, nessa parte do diálogo que você precisa manter em estado de alerta, é que quando você conversa, você tem oportunidade de acertar os seus passos. Tem oportunidade de refazer, de editar. Nada melhor do que você, às vezes, ter um desentendimento, mas você parar, refletir e começar a achar graça. Porque quando a gente acha graça, significa que, peraí, caiu a ficha. Eu não preciso disso, eu vou lá, mas vamos parar com esse trem, a gente não merece isso. Então, a partir daí, quando você estabelece essa rotina na tua vida, tudo fica mais claro. O caminho fica, como diz o outro, menos nebuloso. E não há nada mais importante do que você manter esse diálogo, manter essa comunicação. Não sei se você sabe, mas a falta de comunicação é responsável direto por 90% dos divórcios. 90% dos divórcios, que inclui traições. Então, é bom nós analisarmos isso. Qual que seria o segundo protocolo? Já que o primeiro é eu conversar, eu manter esse diálogo. E conversar não significa acusar, não significa criticar. Porque quando duas pessoas querem fazer as pazes, o mais certo é ela olhar, interagir com a emoção que ela está sentindo, mas ela ter convicção de que o outro não é responsável pela fragilidade emocional que uma pessoa possua. Então a gente tem que ter essa noção. Por mais que eu faça algo que você se sinta prejudicado, o outro não é responsável pela tua fragilidade emocional. Então o que você precisa entender? Você precisa qualificar as emoções e os pensamentos. Porque a partir daí, se você é um casal que quer estar conectado, você vai culpar menos e vai se responsabilizar mais. Não tem coisa mais extraordinária de que quando a ficha cai e que a gente entende que quando a gente deixa de culpar o outro e a gente se responsabiliza, o progresso é nosso. Quando a gente culpa, a gente fala que a desgraça é dos outros e não nossa. É muito fácil eu virar para as pessoas da minha família, para os meus amigos e falar que o meu relacionamento está ruim. Eu quero ver eu assumir por que o meu relacionamento não está tão bom. Então não existe essa questão de você simplesmente transferir a culpa. Só o que você precisa fazer é, vou conversar mais. Aconteça o que acontecer, naquele momento eu estou de cabeça quente, então eu vou deixar essa poeira baixar, mas eu vou conversar de uma forma que eu não acuso. Casal conectado, eles mantêm o diálogo. E o segundo processo que o casal vai fazer, sem dúvida nenhuma, é planejar dias de casal. O que acontece no final de semana? Às vezes, o casal trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então eles passam mais tempo com colegas de trabalho do que com a família. Quando chega sábado e domingo, às vezes o casal está tão desconectado que um planeja ir jogar futebol, outro planeja ir não sei aonde, e não passa o tempo junto. E depois quer se perguntar, meu Deus, o que está acontecendo com minha família? Então, estabeleça prioridades. Vai chegar sábado e domingo, é o dia que vocês têm para ficar mais próximo? Então, ao invés de ficar brigando, vão planejar. Pelo menos um dia da semana, fala assim, vamos sair, tem filhos, beleza, deixa com alguém, no máximo 1h30, 2 horas, e vai ter
aquele momento de casal, vai manter aquela intimidade, vai sair, vai espairecer, vai olhar mais um para o outro. É isso que faz um casal, como diz outro, ter um protocolo e simplesmente ela assumir o comando da vida. Quando você decide assumir esse comando, o que acontece? É tu que está no autogoverno. E quando você percebe que você está ali conversando, mesmo que você esteja tretando, mas aí você vai lá, reflete, e a partir dessa reflexão que tu tem, tu vai lá e fala uma forma melhor, sem acusar, sem criticar, sem jogar gasolina, como diz outro, para apagar o fogo. E aí você planeja, segundo o protocolo, você planeja o dia de estar, um dia da semana. Tu tem a semana inteira para trabalhar, tu tem a semana inteira para estar com teus filhos, mas tu tem que ter, no mínimo, um dia para você estar com quem? Com teu parceiro. Sabe? Você ter um momento de casal, é só você que pode fazer isso. Não vai ser sua sogra, seu sogro, não vai ser seu psicoterapeuta, seu psicólogo, seu psicanalista, seu professor, seu personal. Vai ser você e teu rei e tua rainha. Se tu assume o comando, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Ah, Célio, mas eu não tenho dinheiro para sair. Quem tá falando aqui que você precisa gastar para você ter um momento de casal? Por exemplo, você pode passear. Por exemplo, às vezes eu vou ao shopping e eu não compro absolutamente nada, mas eu vou lá para me distrair. Vou pra praia. Tá certo que eu não gosto de ficar muito tempo, mas eu vou lá, eu curto. Eu pego um carro, só pra você ter ideia. Eu pego o carro e saio com a Sara e a gente fica dando volta na cidade como se fossem turistas. E por quê? Porque ela é a pessoa que vai fazer a minha noite, a minha vida ficar mais leve. Por quê? Eu estou com a pessoa que eu amo. Então, a partir daí, tu pode pegar, tu tem carro, pega a tua rainha, leva ela, como diz outro, pro rolê. Leva ela para dar um rolê. Nós somos responsáveis pelo que o outro está sentindo em relação ao que nós podemos facilitar a vida deles. Porque muitas vezes você tem a opção de dificultar. E quando tu dificulta a vida, me desculpe, tu não está entendendo a importância de suas ações no seu relacionamento. Ninguém está livre de errar. Mas tu tem possibilidade de acertar. Eu tô te entregando aqui 2 códigos brabo que é fácil de instituir no teu relacionamento. Conversa mais. Ah, Sérgio, eu não consigo porque dá briga. Porque tu tá conversando acusando. Começa a conversar sem acusar. Eu sempre dou exemplo para quem segue aqui. Qual é a diferença de você acusar e você simplesmente conversar? Acusar, eu quero te pedir desculpa, mas você fez isso, você fez aquilo. Então isso é a acusação. O outro não vai te ouvir, porque tu tá acusando. Nós estamos com problema por quê? Porque você é culpado. Agora, se eu falo de uma forma mais declarativa, eu vou ter conversas que vão ser saudáveis. Eu não vou precisar ter medo de conversar. Como que funciona o diálogo que é declarativo? Olha, ontem eu percebi que você ficou alterado ou alterada, mas eu tenho certeza absoluta que não foi tua intenção. E, sabendo que não foi tua intenção, eu sei que chegou a hora que a gente agora está com a cabeça mais tranquila. Vamos, me dá aqui um abraço, me dá aqui um beijo, vamos nos conectar. A gente não precisa mais disso. Então, quando a gente faz essa conversa no modo paz e não no modo guerra, batalha, acabou, tu vai poder conversar sempre. Porque tu pegou o código. Quem acusa, briga mais. Quem declara, acaba com a treta. E você assumir que na semana tu tem que ter um dia de casal. Gente, durante uma semana tu tem que ter. Ah, mas é o dia inteiro? Nem precisa ser o dia inteiro. Nem precisa ser o dia inteiro. Tira aí 2 horas do teu sábado. Vai dar um rolê com tua rainha, com teu rei. Faça questão de estarem juntos. Não cometa o erro de chega sábado, domingo, aí a pessoa some para jogar futebol, vai beber, vai pescar. E a mulher fica em casa com os filhos. A mulher é tratada como o quê? Invisível.
Esse relacionamento vai dar certo quando? Nunca. A mulher vai ficar tolerando isso até quando? Até o caldo entornar. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu tenho convicção plena de que você acredita que dá para viver de uma forma mais feliz. E a única forma de você instituir isso na tua vida é você assumir os códigos e colocar em prática. Porque quando você deixa de praticar aquilo que vai te deixar feliz, naturalmente tu tá praticando coisas tóxicas, envenenadas, que vai fazer você se distanciar. Então tu escolhe. Tu paga para ser feliz ou tu paga para ser infeliz. Vai pagar do mesmo jeito. Ah, Célio, eu não quis participar do Papo Terapia porque eu não tinha R$ 97. Ah, Célio, eu não tenho aqui como pagar terapia. Eu não tenho aqui como pagar uma mentoria. Mas tu tem dinheiro para gastar com qualquer outra coisa. E coisas que tu tá gastando não tá resolvendo tua vida. Codifica isso daí. Tem essa mentalidade. Terceiro, a partir do momento que você tem, ou seja, um planejamento, que você tem aquele dia de casal, tu vai, como diz outro, sentir o gostinho de que estar bem, estar feliz. Às vezes o casal tá distanciado, tá tretado, tá brigado, aí o cara fala, não tem dinheiro não, aí fala, vou separar. Aí o cara arranja dinheiro para fazer uma viagem, porque ele se sente ameaçado. E quando ele tá lá, ele se torna melhor para a mulher. Aí a mulher fica feliz da vida. Logo que volta da viagem, volta tudo a acontecer. Sabe por quê? Porque não tem planejamento. Porque foi na base do desespero. A pergunta que eu quero te fazer é, tu quer viajar porque tu tá planejando ter esse momento feliz ou que tu quer viajar porque está num momento de desespero? Vixe, se eu não viajar agora, meu casamento perde, minha família se perde. Quantos homens fazem isso? Só chama a mulher para ir para um lugar bacana a partir do momento que a mulher descobre uma traição, que a mulher quer separar. A sua é essa. Voltou. Saiu, mas voltou. E isso, ó. Famoso água bateu na bunda. É exatamente isso. Então veja bem. Ou você cria coragem para ser um rei, uma rainha, e que planeja um relacionamento de monarquia onde os dois se tornam prioridades, e você tem esse diálogo aberto, franco, não no momento que a tua cabeça está explodindo, mas tu vai refletir, vai esfriar a cabeça. Enquanto tu vai lá, toma um copo de água, dá uma volta, respira. Respira, senão tu pira. Aí o que você faz? Volta e depois começa o quê? A ter esse dia de casal. E a partir do momento que você sente esse gostinho de que é bom estar de bem, com teu bem, tu vai então criar, ou seja, um calendário onde você vai instituir na sua vida a semana, ou seja, o dia do casal. Eu participei do Papo Terapia, foi bom, obrigado. I love. Tem que ser imbatível mesmo. E como está seu relacionamento? Me conta depois. Então veja bem, a partir do momento que você vai lá e conversa com mais frequência, você olha mais no olho. Eu não sei se tu sabe, mas eu vou te entregar. Lá vai. Quando você olha as pessoas nos olhos, você desenvolve empatia. Se a empatia é o desejo de se colocar no outro, imagine o casal que não tem empatia um pelo outro. Mas imagine o casal que usa a empatia para se colocar no lugar do outro. Empatia relacional. Fazer pelo meu parceiro exatamente aquilo que eu gostaria que o meu parceiro fizesse comigo. E quando a pessoa não muda, é nós que precisamos mudar, viu? É nós que precisamos mudar. A gente que precisa decretar. Eu mudo, se tu não mudar, eu tô mudando. A gente não pode ser refém. Assuma aí, deixa de ser plebeia e torna-se uma rainha. Porque automaticamente tu vai fazer o teu parceiro deixar de ser um plebeu, um homem comum que só pensa na vida mundana. E vai ter que se tornar um rei. Para viver com você, sendo você rainha, ele vai ter que se tornar um rei. Né, Mônica? Vai ter que se tornar um rei. E não há negociação com isso. Ou a pessoa se torna, de fato, aquilo que vai fazer vocês dois felizes, ou, tipo, não dá. Procura psicólogo. Beleza? Acabou a luz aqui. Meu pai.
Nós estamos sem luz, espera aí. Aí, dá para você viver? Dá, né? Acabou a luz aqui, mas nós estamos com a luz do nosso conhecimento ativa. Beleza? Caiu aí? Se caiu, tá voltando? Ó, é nóis, Mônica. Obrigado, viu? Começa a mandar essa live aí, anota na tua agenda, todos os dias 10h10. Todos os dias 10h10, essas lives gratuitas aqui. Tá, gente? Então, ó, pra gente aqui colocar um ponto, uma chave, virar esse código. Gente, quando você conversa mais, tu tem, ou seja, o modo catarse. Você vai fazer psicoterapia, o que acontece? Tu vai lá para falar. Tu pode fazer essa psicoterapia com teu boy, com teu rei. Então, a partir do momento que você conversa mais, tu tem a oportunidade de manifestar aquilo que tu tá sentindo. O que tu sente é mais importante do que o que tu pensa que tu tá sentindo. Por quê? Quando você fala o que tu pensa, tu pode estar indo na função de que o outro falou para você. E como você está preocupado com o que os outros vão pensar, então você pensa da forma que as pessoas te passaram. Por exemplo, uma mulher que aprendeu, que escutou de uma mãe que a mulher não pode ser submissa, que a mulher não pode isso, que a mulher não precisa depender de homem, ela trata o homem como se fosse o quê? Um objeto. Ela trata o homem como se fosse o quê? Um imprestável. Ela trata o homem como se fosse um inimigo, um adversário. Então o que você precisa fazer? Conversar. O que você precisa a partir do momento que você conversa? Você precisa instituir o dia, ou seja, um dia do casal. Tu vai experimentar viver esse dia de casal e tu vai largar esse vício de você querer ir pro futebol e largar tua mulher em casa. Ou aquelas mulheres que vão para qualquer outro lugar e não vão estar com os maridos. Porque quanto mais você está se distanciando, tu está fazendo um movimento de quê? Distanciamento, desconexão. E aí depois não sabe por que o meu relacionamento está ruim. Então, ó, por que só fazer dar certo se ele errar e não tentar mudar? Porque só nós fazer o certo... É mais ou menos isso, viu? Veja bem, se ele errar e não tentar mudar, aí ele está dizendo, ó, não é importante para mim. Mas tu é que tem que assumir isso daí, tá? Eu quero uma vida melhor? Beleza. Então o que eu vou fazer? Se você chega num restaurante, imagine só a treta. Tu chega num restaurante, tu tá pagando para estar ali, tu tá pagando para experimentar, ou seja, ali os pratos que vão ser servidos. Mas se tu chega lá e tu não é bem atendido, o que tu faz? Tu pega, levanta e vai embora e nem volta. Então veja bem, nós temos assim o discernimento. Só que quando a gente está no parceiro, a gente tem o que? Apego. O apego faz a gente se sentir submisso. Eu falo com você que eu já experimentei isso. Por eu me sentir submisso, eu aceitava muitas vezes condições que eram inegociáveis. A partir do momento que eu decidi deixar de culpar minhas parceiras e assumir a responsabilidade de fazer a coisa dar certo, acredite, tudo mudou. Fez assim, ó, bum, abri uma consciência. É como se eu tivesse entrado no estado que eu observasse por cima aquilo que eu não conseguia ver. Qual é a treta? Eu quero sempre responsabilizar o meu parceiro ou a minha parceira pelas coisas não estarem dando certo. O que eu posso dizer para você sem nenhum medo? Assuma o autogoverno e diz assim, bate no peito assim, eu vou fazer isso dar certo. Ah, o outro não quer. Então existe 3 movimentos. Eu quero que você guarde isso daí. Se você não acompanha, tu faz aí uma varredura no meu perfil que tu vai entender. O movimento dos polisfuncionais, quando os 2 parceiros não estão nem aí pro relacionamento. O movimento do monodisfuncional, que é quando um dos parceiros não faz nada. Enquanto um está fazendo de tudo, o outro não faz nada para o relacionamento dar certo. E existe um movimento que os 2 parceiros fazem de tudo para dar certo, que é o que eu chamo de movimento de monarquia, casais imbatíveis. Tu quer saber mais? Chama do direct depois. E eu te falo como que você pode virar essa chave. De uma forma rápida. Voltou? Tá parando, tá estagnando esse trem hoje, eu não sei porquê. Então o que eu quero que vocês façam? Reflitam e coloquem isso no teu coração. A responsabilidade de eu ser feliz depende da atitude que eu tomo
E a atitude que eu tomo está baseada na decisão de ser feliz e não ser infeliz. Porque inconscientemente as pessoas estão mais voltadas para a infelicidade, acreditando que não merece ser feliz. E se conforma. E se conformar significa, ele te trata com indiferença, te trata com ignorância, não tem intimidade, está endividado e você vai, como diz outro, se acostumando a viver na base do sofrimento. A tua mente está se adaptando ao quê? Eu não mereço. Eu não mereço ser tratada como rainha. Eu não mereço ser tratada como uma mulher que vai governar, de fato, uma monarquia. Eu não mereço ter um rei. Pensa nisso, tá? Cansadas de fazer dar certo e... Não vamos fazer isso, gente. Não vamos fazer isso. Tá, gente? Eu quero agradecer você ou parabenizar você por tu estar decidido estar aqui comigo todos os dias 10:10, porque eu estou entregando algo que é inédito. Tá? Estou entregando coisas que de dentro da clínica para você e você aplicar. É o Papo Terapia. Anota na tua agenda todos os dias 10:10, Papo Terapia aqui com nós. É nós. Tamo junto, tá? Super beijo para vocês aí. Amanhã eu espero vocês. Tá? Sem falta, aqui 10:10. Aconteça o que acontecer, nós estaremos aqui. Só se Deus falar assim, não, Célio, hoje não, relaxa. Tá bom? Super beijo. Manda essa live aí para as pessoas, curte, beleza? E acima de tudo, torne-se uma pessoa feliz com a tua decisão de fazer dar certo. É nóis. Beijão.